A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Palavra do Pastor. Gente boa, estamos refletindo muitos assuntos relacionados à nossa fé. Hoje nós vamos falar de um assunto até um pouco polêmico. O que é a doutrina espírita? E o cristão pode ser cristão e acreditar no espiritismo? Começamos assim. A fé cristã, caro ouvinte, é a fé dos seguidores de Jesus Cristo, dos que creem na revelação de Deus, desde a história do antigo povo, da antiga aliança, do povo de Israel, até chegar à igreja, que somos nós hoje. O povo de Israel foi o povo que por primeiro acolheu a revelação, como nós sabemos, que por primeiro professou a fé num Deus único. É a fé monoteísta, um. Portanto, a fé no Deus único, o Deus da aliança, o Deus da promessa. E o ápice da revelação é a encarnação de Jesus Cristo. A nossa fé professa o Deus que se encarnou, Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, que tomou forma humana, pisou o chão duro da nossa história e nos ensinou que o amor é a força que revoluciona o homem e o mundo. Jesus nos revela o Pai e o Espírito. Por isso cremos na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, ao se encarnar e assumir a nossa condição humana, nele nos foi oferecida a salvação, a graça, o amor e a benevolência divina que nos possibilita participar da sua vida e da sua eternidade. Cremos na ressurreição, porque fomos redimidos por meio do sacrifício redentor de Cristo. Vida, paixão, morte e ressurreição. Essa é a síntese da fé cristã, daqueles que são seguidores, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, homens e mulheres que testemunham e propagam a sua fé. É muito importante nós termos como pressuposto estas verdades. Então, agora eu pergunto, o que dizer das pessoas que se dizem cristãs e seguem Jesus Cristo, mas também acompanham outras seitas ou outras doutrinas? Por exemplo, o Espiritismo. Há compatibilidade entre a fé cristã e o Espiritismo, ou seja, a teoria reencarnacionista da reencarnação?
O Espiritismo prega justamente o contrário da fé na ressurreição. Ora, se eu creio em Jesus Cristo e sou cristão, e a minha fé está radicada justamente na ressurreição de Jesus, então como é que eu posso acompanhar uma doutrina que é contrária à fé na ressurreição? Há um contrassenso. A doutrina espírita acredita que o homem é salvo pelas suas próprias forças e em sucessivas reencarnações, até alcançar um estado de vida mais elevado. Esta é a teoria espiritista. Ora, se se acredita em reencarnação, então, automaticamente, se nega a redenção salvífica de Cristo, porque o homem se salva por si mesmo. O cristão, seguidor de Jesus Cristo, crê na ressurreição do corpo e não na reencarnação. Porque é Ele, Cristo, quem nos redime, quem nos salva e purifica a nós, não por nossos merecimentos, mas por sua graça. O que Cristo exige de nós, da nossa parte, é uma resposta existencial de fé, uma vida de fé aderindo ao seu plano de amor, com nossa vontade livre, tornando-nos responsáveis por esta escolha que fazemos. Não somos nós que merecemos a salvação, ou ainda que pagamos o preço da nossa redenção por uma vida que se reencarna. Não, isso não é cristão, mas é Jesus Cristo com sua morte e ressurreição que nos mereceu a salvação. Por isso, ser cristão e ser espírita são realidades incompatíveis com a fé cristã. São doutrinas que se contrapõem. Não vamos encontrar, por exemplo, na Bíblia, uma confissão reencarnacionista. Na carta aos Hebreus, aliás, ali no capítulo 9, versículo 27, nós lemos assim: está determinado que o homem morre uma só vez e depois da morte passa pelo julgamento. Está ali. Também, na fala de Jesus, não há alusão à reencarnação. O fato que recorda esta verdade é o que ocorre na cruz. No diálogo entre Jesus e Dimas, por exemplo, o bom ladrão, Dimas pede a Jesus que se lembre dele quando chegar no paraíso. E Jesus promete a Dimas o céu, o paraíso e não a reencarnação, ao dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja ali, em Lucas capítulo 23, versículo 39. Há também uma outra passagem bíblica bastante ilustrativa, é aquela de Lázaro e o rico avarento e egoísta, que está em Lucas capítulo 16, versículo 19. Eu recordo, o rico, durante a sua vida, não soube ser agradecido e nem se compadecer do pobre, de Lázaro. E depois que já estava julgado e condenado, pede clemência para avisar a seus familiares que eles estavam errados, a fim de que eles também não se perdessem. Final da história, Lázaro foi direto para o céu, porque era um homem bom, enquanto o rico, por ter tido uma atitude egoísta, não teve a mesma sorte. E depois da morte fica claro no relato que não há reencarnação para corrigir os erros. A parábola, ela quer nos ensinar sobre o que é viver fiel à palavra de Deus e segundo o querer de Deus, como havia feito Lázaro, o pobre. Portanto, meu irmão e minha irmã, temos esta existência para nos converter, só ela, para mudar as nossas práticas, se elas não são práticas de amor, porque não existirá outra vida aqui na Terra para refazermos o possível mal praticado. É aqui e agora que nós nos convertemos.
Ainda hoje, muitos não aceitam a verdade de Jesus e nem a salvação que ele oferece. A doutrina espírita ou reencarnacionista não traz a confissão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo é Deus. Na doutrina espírita, o máximo que Jesus é um profeta. O cristianismo não. Professa a fé e crê em Jesus Cristo e em sua palavra como Deus encarnado. Jesus não veio só apontar um caminho, ensinar uma ideia. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E o que dizer do sofrimento atual? Será que é castigo divino de dívidas passadas, das más ações praticadas em outra vida? Será? Continue seguindo a nossa reflexão e vamos aprofundando estes temas em nossos próximos programas. Não é interessante tudo isto? Vamos pensar? Um abraço e minha bênção. Você ouviu Palavra do Pastor.